Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, a professora do componente de Geografia. Então, vamos verificar o número da nossa aula. Temos aí a nossa aula de número 13, com revisão e avaliação. Então, essa é a aula de número 13 e vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão falando sobre regionalização e região, né? Então foram alguns conceitos que nós verificamos aí nesta primeira unidade. Então vamos ao conceito de regionalização, né? O que seria aí regionalizar? Então nós temos esse processo de dividir ou de classificar uma determinada área, tá bom? Então aqui nós temos esse conceito inicial que nós vamos utilizar para a gente compreender como é que ocorre essa classificação, essa divisão do espaço geográfico brasileiro, né? Então, aqui nós temos processo de dividir, ou você também pode classificar, né? Dependendo do que você está ali analisando. Então, nós temos uma área geográfica, né? ou um espaço geográfico, onde você vai utilizar critérios específicos para dividir ou classificar, né? Essas características, gente, que nós podemos observar são características físicas, como, por exemplo, a hidrografia, o relevo, o clima de um determinado país. E aí você vai analisar, vai classificar, fazendo essa divisão, né, essa classificação nesse espaço geográfico, nessa área que você está analisando, ou no caso, nesse país, né? Temos aqui também elementos, características culturais, né, características econômicas e também características aqui, outro exemplo de características políticas. Então, você vai regionalizar um determinado espaço geográfico de acordo com essas características que nós estamos verificando. Então, você faz a análise daqueles dados e aí, por exemplo, você pode pegar um mapa, como nós temos aí na imagem para vocês, e fazer essa divisão do território brasileiro de acordo ali com as regiões. E essas regiões, né, essas grandes 5 regiões estabelecidas pelo IBGE, elas vão ser definidas de acordo com as características físicas, né, que a gente vai observar, aí relacionadas ao clima, vegetação, a hidrografia de cada uma dessas regiões que foram analisadas. Então, a gente agrupou ali esses estados que possuem essas características semelhantes, tá bom? Então, cada um desses estados possui esses aspectos físicos, né, semelhantes. Por isso que eles foram agrupados ali em regiões. E aí nós temos também outras formas de regionalização, onde outros critérios também podem ser analisados, certo? Vamos observar agora o conceito de região. Então, nós já vimos aí o que é regionalização, e aí eu trouxe para vocês o conceito de região, que é aí uma área ou um território que já foi ali delimitado, tá bom? Que é o caso do que a gente vai observar aqui no mapa, tá bom? Então, no mapa, nós temos as 5 regiões, né? Em verde aí para vocês, a região norte, com o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Ali de rosa, nós temos a região nordeste, né, com Maranhão, Piauí, Bahia, entre os outros estados. Lilás, a gente tem a região centro-oeste, com Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. A região sudeste em azul, né, com Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. E a região sul em verde, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essas características comuns que foram encontradas entre esses estados, e aí o IBGE, de acordo com toda essa análise de todos esses critérios, ele agrupou aí cada uma dessas regiões, né? Então, pegou esses estados com essas características que nós chamamos aí, definimos, né, como características comuns, tá bom? Como a geografia, a cultura, a economia, o governo, ou entre outros critérios que a gente poderia analisar. E aí nós temos essa atual divisão do território brasileiro, né, com relação às fronteiras de cada um dos estados, as fronteiras, os limites de cada uma das regiões, dessas 5 regiões estabelecidas pelo IBGE.
E aí vamos falar sobre as regionalizações, né? Será se o nosso país ele sempre teve aqui esses territórios, esses espaços delimitados? Então vamos à regionalização lá do ano de 1945, gente. Então nós temos aí, em 1945, esses estados, né, predominantes. A gente tem ali vários acontecimentos no Brasil e também no mundo, né? 1945 aqui a gente tem o finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. Nós temos processos de colonização, diversos territórios ali se tornando independentes, né? As colônias se retirando. E aí, em 1945, o território brasileiro ele estava desta forma, né? Com essas regiões. A região norte, né? E aí nós ainda não tínhamos ali alguns estados que a gente tem atualmente, por exemplo, o Acre ainda era de território do Acre, Rondônia, território do Guaporé, território do Amapá e território do Rio Branco, né? Então a gente ainda não tinha todas as fronteiras, todos os estados ali delimitados. Região Centro-Oeste, a região Nordeste, olha, observe que ela era dividida em região Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental. O oriental é a parte que está do lado leste, né? E a ocidental que está do lado oeste. Aí nós tínhamos também o leste setentrional, a região centro-oeste, a região leste meridional e a região sul. E aí nós tínhamos essa configuração no ano de 1945. 2010, configuração atual, nós temos aí no próximo mapinha essa atual configuração, né, que nós observamos no mapa lá no início. Mas nessa aí a gente consegue observar cada uma das regiões, né, e aí ao lado de cada região em destaque para vocês, nós temos essa atual configuração, né, cada um dos estados ali que se tornaram independentes, cada uma das regiões. Nós temos também ali o caso de Tocantins, né, que antes de 2010, na outra regionalização que foi feita pelo IBGE, nós ainda não tínhamos, né? É um estado aí criado, o que foi criado mais recentemente, tá bom? Então, apenas para a gente entender que essa configuração, esse mapinha que vocês observam hoje, ele não tinha essa configuração anos atrás, né? Então, vários estudos foram sendo realizados, novos estados aí foram criados, se tornando independentes, e hoje nós temos esta configuração. Pode mudar, professora? Pode ser que sim e pode ser que não, né? Vai que a gente tem aí um outro, um estado, né, que se divida ali em dois estados, a formação de um novo território. Isso aí nós não sabemos, né? Mas pode ser que aconteça e aí daqui a uns 30, 40, 50 anos a gente tem uma outra configuração para o território brasileiro, tá bom? Vamos falar agora, nós vimos essa divisão regional do IBGE, tá bom? Então, essas são as 5 regiões que foram definidas pelo IBGE. Vamos falar agora de uma outra regionalização, que são os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. E aí nós temos o responsável, né, por essa regionalização aí na imagem para vocês, que foi o geógrafo Pedro Pinchas, tá bom? Então, ele fez aqui essa regionalização, ele analisou alguns critérios em 1967, né? Então, além dessa divisão aí, dessa regionalização oficial do IBGE, ele propôs também uma outra regionalização, né, que foi feita com base em outros critérios. Então, essa abordagem, gente, esse estudo que foi realizado aí pelo geógrafo e também com outras pessoas, né, que ajudaram, que contribuíram para essa regionalização. Ele vai analisar outros dados, né, diferentemente do que foi feito ali pelo IBGE. Então, o que ele levou em consideração? Ele observou os aspectos, as características históricas e econômicas. Então, ele fez uma análise, ele observou o processo de formação de cada um dos estados, de colonização, de atividades econômicas. Então, outros critérios que foram analisados aí pelo geógrafo. Então, a gente vai observar aqui, além também de se restringir às fronteiras políticas
de cada um dos estados, né? Como assim, professora? Então, vamos ver aqui, né? As características históricas e econômicas, tá bom? Mas ele não obedeceu os limites, então aqui ele acabou, não teve, né, essa restrição aí com relação às fronteiras de cada um dos estados, diferentemente do que a gente observa da do IBGE, né, que ela vai respeitar os limites, o Amazonas, Tocantins, ele está inserido todo o estado apenas na região norte. Os estados que compõem ali a região nordeste, todos eles estão inseridos apenas na região nordeste, tá bom? E é importante ressaltar também que essa divisão ela não corresponde a esses limites estaduais, né, que é justamente essa restrição dessas fronteiras políticas de cada um dos estados. Então, pode ser que nessa análise que foi feita pelo geógrafo Pedro Pinches, como nós observamos, né, durante as nossas aulas, temos ali, por exemplo, um estado que faz parte de duas regiões ou de dois complexos regionais. Por isso que eu coloquei para vocês, né? Ele não corresponde a esses limites estaduais, tá bom? Então, isso pode acontecer também. Por quê? Nós temos características, por exemplo, a parte norte do Mato Grosso, ela tem características ainda da composição da vegetação da floresta amazônica, assim como a parte oeste do Maranhão. Então, se a gente fosse fazer essa classificação do IBGE, levando em consideração a vegetação, né, essas características relacionadas ao limite de cada um dos territórios, a gente teria ali os limites territoriais da parte norte do Mato Grosso inserido na região norte. Mas essa divisão regional, né, que a gente viu do IBGE, ela vai considerar ali cada um dos limites estaduais, levando em consideração o todo, né, ali de cada um dos estados, certo? Vamos falar agora, relembrar sobre as unidades de relevo, né? Nós falamos sobre as principais unidades de relevo, também classificado aí por mais um geógrafo, né, de grande importância para a geografia, pois ele fez a análise, ele fez o estudo aí, fez essa classificação das unidades de relevo, né, do relevo do nosso estado. Então, aqui pelo geógrafo Jurandir Ross, tá bom? Com base nos dados fornecidos pelo projeto, que foi um projeto de grande significado, né, para o Brasil, que ficou conhecido como Projeto Radam Brasil. Então, as principais configurações do relevo encontradas no Brasil, quais são, gente? Então, a gente tem aí principais unidades de relevo. São 3, tá bom? E a partir dessas 3, nós temos subclassificações. Mas as principais classificações, né, configurações do relevo encontrados no nosso país são essas aqui, olha, planaltos, as depressões e também as planícies, cada uma com as suas características, tá bom? Então, são essas 3 configurações que o Jurandir Ross, ele definiu para o território brasileiro. Também analisando a partir do projeto Radam Brasil, com imagens que foram coletadas, né, de cada uma dessas áreas. E aí, a partir dessa análise, ele definiu essas 3 configurações ou essas 3 formas de relevos aí para o território brasileiro. Os planaltos, depressões e planícies, tá bom? Então, não esqueçam aí dessa informação. Além disso, identificaram-se também 11 unidades distintas de depressões, né, que foi o que eu falei para vocês, dessas outras classificações dentro de cada uma dessas unidades principais, né, essas subclassificações ali no Planalto, das depressões e também das planícies. Nessa imagem aí, olha, a gente consegue verificar, né, a altitude de cada uma delas, onde geralmente elas estão situadas num panorama geral, como é o caso aí dos planaltos, da depressão, aí a gente tem a classificação para a depressão relativa, e também as planícies. E o ponto mais alto ali, que a gente observa, nós temos as montanhas. Apenas para vocês verificarem com relação à questão da altitude, né, que a gente vai observar a altitude, que é diferente de altura, tá bom?
A altitude eu vou verificar com relação ao nível do mar, certo? E aí nós temos 11 unidades distintas, né, de depressões e 6 aí de planícies dentro do território nacional. Então, essas subunidades ou subclassificações que foram feitas. Aí no mapa, olha, nós vamos verificar a questão da hipossometria, que é justamente a questão que eu falei para vocês da altitude, tá bom? Então, o que que seria, né? Um mapa hipossométrico ou a hipossometria, como a gente observa aí. E aí nós temos todas as unidades, olha, de relevo predominante. Aqui a planície amazônica, entre outras formas de relevo que a gente vai encontrar. Aqui outra unidade de planície, olha, planície do Pantanal. Vou circular aqui para vocês para ficar mais visível. Aqui é a planície amazônica, que está de verde. E aí, se vocês forem olhar com bastante detalhes depois, vocês vão verificar a questão da altitude, que está aqui na nossa legenda, olha. A altitude em metros, né? 800 metros, 200 metros, 100 metros e de zero. Zero é onde está o nível do mar, tá bom? Apenas para a gente observar essa questão que cada uma dessas formas de relevo, a gente vai encontrar ali uma altitude para cada uma delas, tá bom? Mas, no geral, a gente tem as depressões, né, que estão mais próximas ali do nível do mar, aí depois vem as planícies e depois as altitudes maiores ali presentes nas áreas de planalto, tá bom? Vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas. Aí nós temos bacias hidrográficas, ou como a gente pode chamar também, né, de bacia de drenagem. Aí o conceito para vocês de bacia hidrográfica é o termo utilizado para caracterizar uma porção do território, né? Então, a gente tem ali essa porção do território com a presença dos divisores de água, né, onde nós vamos encontrar a delimitação de cada uma das bacias hidrográficas. E esses divisores de águas, eles vão ser drenados ali, né, cada uma dessas bacias hidrográficas, por um rio principal e seus afluentes, tá bom? Então, são os braços dos rios ali, né, do rio principal. As bacias, elas possuem a seguinte estrutura, né? O que a gente pode observar numa bacia hidrográfica? Nós temos a nascente, que é lá onde o rio nasce. Nós temos o rio principal dessa bacia hidrográfica. Nós encontramos os divisores de águas, que vai ser responsável por delimitar ali cada bacia hidrográfica. Temos os afluentes e depois onde esse rio dessa bacia hidrográfica vai desaguar as suas águas lá na foz, tá bom? E esses elementos juntos, né, eles drenam aí essas águas da bacia hidrográfica para uma bacia maior, ou ele pode também desaguar onde? No oceano, tá bom? Vamos observar agora na imagem, aí para a gente entender um pouquinho da bacia hidrográfica. E aí a gente tem, olha, os afluentes, que é o rio menor, né, que vai desaguar sempre no rio principal. O rio, ele tem ali a sua origem onde? Onde é que ele nasce? Lá na nascente, né? E aí depois ele deságua as suas águas na foz, tá bom? Os interflúvios, né, que a gente encontra também nas regiões mais elevadas. Aí a gente já observa o que também? O relevo, tá bom? O leito do rio, né, que é o espaço ocupado pelas águas dos rios, e aí nós chamamos de leito. E os rios desaguam aqui na foz. Então, apenas para a gente relembrar um pouco aí do relevo e também como é que se dá a nascente do rio, onde o rio percorre, geralmente também de uma altitude mais elevada para uma altitude menos elevada. Temos a classificação dos rios, vocês lembram aí que nós falamos? Rios perenes e rios intermitentes. Quem é que lembra ainda desses conceitos, né? Até comentei com vocês durante a aula que eram nomes bem diferentes, né? Que vocês já tinham visto. Então, aqui, olha, os rios perenes. O conceito, né? A palavra é um pouco diferente, um pouco estranha, mas o conceito é bem simples, gente. São aqueles rios, são rios que nunca vão secar. Lembrem sempre dos rios da nossa região. Os rios da nossa região, eles secam, mas não totalmente, tá bom? Temos aqui um outro exemplo, que é o Rio São Francisco, né? Que apesar de estar numa área ali de clima mais seco, clima árido, onde nós temos ali uma quantidade de chuvas menores, né, ao longo do ano,
mesmo nessa época mais seca, né, nessa época de estiagem, esses rios eles não vão secar. Diferentemente de quem? Dos rios intermitentes. Esses aqui sim, olha, eles vão secar, tá bom? Durante uma época aí do ano, que é a época da estiagem, tá bom? Então, quando está ali com pouca quantidade de chuvas, que está mais quente. Então, nós temos rios que vão secar e eles vão ser chamados de rios intermitentes. E isso vai ser comum onde? Nas áreas onde nós encontramos os climas árido e semiárido, tá bom? E isso nós encontramos também, esses rios intermitentes, bastante ali na região nordeste, tá bom? Então, rios perenes são aqueles que nunca vão secar. Os intermitentes são aqueles que vão secar ali durante o período da seca ou durante o período da estiagem, tá bom? Nós vamos observar agora uma imagem e aí nós vamos falar um pouco, relembrar das características do bioma da Amazônia. Lembrando que, como vocês podem observar no mapa, né, o bioma da Amazônia, ele ultrapassa os limites aí do Brasil. A gente tem diversos outros países, né, que compõem também a América do Sul, como nós observamos, aí as Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, até mesmo o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, mas esse bioma, essas características dessa vegetação, acaba chegando ali também nos limites, né? Peru, Bolívia e o território brasileiro, certo? Vamos observar algumas características aí da Amazônia. Nós temos o clima, gente. O clima, predominantemente na nossa região, clima equatorial, né? O que a gente observa? Altas temperaturas, alta umidade o ano todo por conta do índice pluviométrico, né, que são as chuvas, a quantidade de chuva, que é bastante elevada, diferentemente do Nordeste, onde nós observamos, né, que as características climáticas de lá elas são diferentes, né? Então a quantidade de chuvas lá vai ser bem menor. Aí as temperaturas médias elas variam entre 24 graus Celsius, né? 28 graus Celsius, lembrando que isso é uma média, tá bom? Então a gente tem pouca variação. E isso mostra para a gente que nós vamos ter ali uma amplitude térmica considerada baixa, né? Que é a diferença entre a máxima temperatura que atingiu ali durante o ano e a temperatura mínima, tá bom? Então, essa oscilação, por exemplo, na região sul-sudeste, em São Paulo, quando está quente, as temperaturas chegam ali a 35, 36 graus. Quando está frio, as temperaturas ficam abaixo de 10 graus Celsius. Então, percebam essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Já na nossa região, que é característica do clima equatorial, a gente não vai ter muito essa variação, tá bom? E aí nós temos também a umidade, né, que está sempre acima de 80%. E aí nós temos a vegetação, esse índice pluviométrico, nessa quantidade de chuvas que é bastante elevado. E aí nós temos, olha, as precipitações, que são as chuvas, né? Nós temos precipitações em forma de chuva, em forma de neve, em forma de granizo. E aqui a precipitação na nossa região é em forma de chuvas, né? E aí nós temos a variação de 1.500 a 3.000 milímetros. As estações, há uma estação seca claramente definida, né? Mas períodos de menor chuva ali ocorrendo entre os meses de junho a setembro, né? E hoje a gente já observa até um pouco além de setembro, né? A gente tem aí o mês de outubro já bastante quente. Aí a gente tem que observar a questão das mudanças climáticas, entre outras questões. Diversidade, nós temos variações climáticas regionais e o que nós chamamos de microclimas, né? Que estão predominantemente dentro desse clima geral, que é o clima equatorial. Então, a gente vai definindo ali clima equatorial subúmido, muito úmido, de acordo com a localização. E aí nós temos bioma Amazônia, engloba, né, uma biodiversidade, né, uma diversidade de ecossistemas, aí com relação à fauna, à flora, que inclui a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, né, juntamente também com a maior bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Vamos observar algumas características da floresta amazônica. Nós temos aí, considerada a maior floresta tropical do planeta, né?
A área que abrange aí essa floresta, nós temos aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, e ela vai ser caracterizada por essa diversidade de espécies, né? Espécies animais, espécies vegetais, o que torna a floresta amazônica rica em biodiversidade, né? Inclusive, comentei com vocês também durante a aula, reforçando mais uma vez, que a gente tem muitas espécies que ainda nem foram reconhecidas, né? Não foram estudadas e catalogadas, certo? Então, essa foi a nossa revisão e até uma próxima.